Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas correntes tradicionais do pensamento geográfico. Esse é um tema, assim, fundamental para entender como essa ciência evoluiu, sabe? O nosso objetivo aqui é desvendar as ideias que foram a base do que a gente chama de geografia clássica. Como é que essas escolas viam a relação super complexa entre o ser humano e o espaço? Bom, é isso que a gente vai descobrir juntos agora. E ó, um recado importante logo de cara. Este material foi feito pensando especialmente em quem está na jornada de preparação para o concurso de admissão à carreira de diplomata, o CACD. A proposta aqui é mostrar um jeito claro de organizar o conhecimento. Aliás, é exatamente isso que aprofundamos no curso Anki Inteligência Artificial para o CACD, onde se aprende a criar materiais de estudo super eficientes, como este, para turbinar a memorização. O nosso roteiro de hoje está bem direto ao ponto, sabe? Pensado para facilitar ao máximo a memorização. Primeiro, a gente vai ver os pontos em comum da geografia tradicional. Depois, vamos mergulhar no determinismo geográfico, entender a reação que veio com o possibilismo e, por fim, conhecer o método regional. E para fechar com chave de ouro e garantir que tudo fique fresco na memória, a gente faz uma revisão geral. Vamos nessa? Ok, vamos começar do começo. Antes de a gente explorar as diferenças, que são muitas, é fundamental entender o que essas escolas de pensamento tinham em comum. Sabe, essa base compartilhada dá todo o contexto que a gente precisa para as discussões que vieram depois. Então, o que ligava todas elas? Bom, apesar das brigas teóricas, todas tinham um interesse central, a interação entre o ser humano e o meio ambiente. Elas tentavam ter uma abordagem bem lógica e davam um valor imenso para a observação detalhada. Mas, e aqui tem um ponto crítico super importante para a prova do CACD, todas elas partiam de uma visão de mundo eurocêntrica, que muitas vezes, como a gente vai ver, serviu perfeitamente para justificar o colonialismo da época. Agora sim, vamos para a primeira grande corrente, o determinismo geográfico. Se a gente pudesse resumir em uma frase, seria: aqui, a natureza não é só o cenário, ela é a diretora da peça da história humana. Ela está no comando. A definição é bem direta. Para os deterministas, o clima de um lugar, o relevo, os rios, tudo isso define de forma causal o comportamento das pessoas, a cultura e até aonde uma sociedade pode chegar em termos de desenvolvimento. O destino das nações estaria, de certa forma, escrito na paisagem. É uma ideia bem forte, né? E o grande nome por trás dessa ideia é o alemão Friedrich Hatzel, com sua obra principal, A Antropogeografia. Ele foi muito influenciado pelas ciências biológicas que estavam bombando na época e via a sociedade quase como um organismo vivo, cujo crescimento e desenvolvimento eram totalmente condicionados pelo território que ela ocupava. E é daqui que surge um conceito que, nossa, teve consequências trágicas: o espaço vital, ou Lebensraum em alemão. A ideia de que uma nação, para prosperar, precisa de um território mínimo e que ela tem o direito de expandir para garantir esse espaço. Esse conceito, mais tarde, foi usado como uma poderosa justificativa teórica para o expansionismo alemão. Bom, é claro que uma visão tão rígida, tão determinista, não ia ficar sem resposta, né? E a reação veio da França, com uma nova corrente, o possibilismo. Se no determinismo a natureza escreve o roteiro, o possibilismo diz que os seres humanos são os atores, e eles podem sim improvisar e adaptar o texto. E essa frase resume tudo com uma perfeição incrível. A natureza propõe, o homem dispõe. Ou seja, a natureza oferece um cardápio de possibilidades, mas é o grupo social, com sua cultura, sua tecnologia, sua história, que escolhe o que vai fazer com essas possibilidades. O nome que a gente precisa associar aqui é o do francês Paul Vidal de Lablache. É ele que vai desenvolver a noção de gênero de vida. E o que é isso? É basicamente o jeito particular como cada grupo social usa os recursos que tem à disposição e constrói seu modo de vida. Mas atenção! Mesmo se opondo ao determinismo, o possibilismo também não escapou de uma visão eurocêntrica e acabou, de certa forma, ligado ao projeto colonial francês daquele período. Então, para ficar bem claro, para não ter dúvida nenhuma, a diferença crucial é esta. No determinismo, a natureza define. É uma relação de causa e efeito, ponto. Já no possibilismo, a natureza oferece possibilidades. A relação é muito mais complexa porque entra em jogo a capacidade humana de escolher, de criar, de se adaptar. Beleza? Vimos o determinismo, a reação do possibilismo e agora vamos para a nossa terceira e última corrente tradicional, o método regional. O principal nome que a gente associa a essa corrente é Hartshorne. A ideia central agora é o princípio da diferenciação do espaço. O que isso quer dizer? Que em vez de ficar buscando leis gerais para explicar a relação homem-meio,
A geografia deveria se concentrar em entender o que torna cada pedacinho da superfície terrestre único e especial. Certo, mas como isso funciona na prática? O método busca diferenciar as áreas juntando um monte de fenômenos diferentes. Clima, relevo, economia, cultura, tudo isso. O objetivo é integrar tudo e encontrar um significado geográfico que defina aquela área como uma coisa só, singular. E assim, o conceito principal dessa corrente passa a ser a região. A região não é algo que já existe pronto, ela é o resultado dessa análise. A área onde essa combinação única de fatores se manifesta e dá a ela uma identidade geográfica própria. Muito bem, passamos por todas as correntes, foi bastante informação, eu sei. Por isso, agora para garantir que esses conceitos fiquem bem fixados na memória, a gente vai fazer uma revisão final, colocando tudo lado a lado. É a hora de amarrar todas as pontas. E olha só que maravilha essa tabela para sintetizar tudo. De um lado, o determinismo. A ideia central é que a natureza define a sociedade e o conceito-chave é o de espaço vital. Depois, o possibilismo. A natureza oferece possibilidades e o conceito para a gente lembrar é o de gênero de vida. E por fim, o método regional. A ideia é que o espaço se diferencia e o conceito central é o de região. Uma ferramenta visual excelente para memorização, não acha? E essa habilidade de sintetizar, de organizar as informações de um jeito claro e visual é uma ferramenta poderosa para quem busca aprovação. E é exatamente isso que a gente aprofunda no curso Anki e Inteligência Artificial para o CACD. Lá se aprende a criar os próprios materiais de estudo super eficazes para potencializar a memorização. Para a gente terminar, fica uma reflexão. Embora essas correntes sejam consideradas superadas hoje em dia na academia, de que forma as ideias delas sobre a influência do meio, a necessidade de ter recursos, a identidade de um território, ainda ecoam por aí e continuam moldando o debate geopolítico que a gente vê todos os dias no mundo. Fica aí a provocação.